valiosas, a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Seja muito bem-vindo no meu canal e que Deus possa abençoar a sua vida com esse estudo, amém? Estamos aqui nesse mês de janeiro e eu comecei uma série aqui de estudos, amém? Esse é a segunda mulher que nós vamos aprender da Bíblia, que é a mulher de Caim. A primeira foi Eva e agora nós vamos estudar, dar continuidade nas mulheres de Gênesis e vamos falar da mulher de Caim, né? E uma dúvida de muitas pessoas, né? É a dúvida, quem foi essa mulher? Quem foi a mulher de Caim? Bom, quando você faz a leitura do livro de Gênesis direto, você acaba não percebendo algumas chaves, algumas pistas que a palavra de Deus, texto, deixa para nós. Então, no capítulo 4 de Gênesis, nós temos algumas pistas, né, que ela vai nos indicar de quem foi a mulher de Caim. Então, para começar, quando Caim matou seu irmão Abel, ele já era casal, né? Nós vamos ver isso com detalhes no texto, amém? Então, se você tiver aí com uma Bíblia, você prepare a sua Bíblia para estar acompanhando comigo, amém? Essa dúvida frequente de muitas pessoas. E outra coisa que eu quero lhe falar é que a Bíblia, ela não especifica de fato, profundamente, quem foi. Ela não dá muitos relatos, mas algumas coisas nós podemos entender de quem realmente era essa mulher, tá certo? Então, pegue a sua Bíblia e acompanha comigo, tá bom? Primeira coisa, né? Vamos fazer uma leitura aqui direto. Você tem uma sensação de que existia apenas 4 pessoas. Quando você olha, você tem uma sensação de que existia só 4 pessoas, né? Adão, Eva, Abel e Caim, quando você faz uma leitura direta. Mas, na verdade, não é bem assim, tá? Quando a gente vai prestando atenção nos detalhes, nós vamos perceber que no tempo de Caim e Abel já existia várias pessoas, né? E essa pergunta, de onde vieram essas pessoas? A família de Adão e Eva já havia se multiplicado bastante, gente, né? Se você for ler, então se lembre que para nascer um ser humano, a gente leva o quê? Leva 9 meses. E no tempo de Adão e Eva, Caim e Abel, as pessoas chegavam a viver bastante tempo, até 900 anos. Adão passou de 900 anos, ok, amados? Então, pensa aí, né? Em 300 anos, quantas pessoas poderiam ter nascido? Em 500 anos, quantas pessoas nasceram? Muita gente. Mas, mesmo assim, durante todo esse tempo, Adão e Eva estavam vivos. E também Caim e Abel. Então, como nós já sabemos que existiu várias... Como é que a gente sabe que existiam muitas pessoas? Que já existiam muitas pessoas? Vamos olhar o texto, né? Gênesis 4 diz o quê? Que Abel, ele foi pastor de ovelhas. E Caim, ele foi lavrador da terra. Então, essas profissões já vai nos dizer que já existia ali um mercado ali começando, né? De uma maneira que ser lavrador da terra era uma boa profissão naquele tempo, né? E cuidar de ovelhas também era uma boa profissão, né? Então, eles seguiram essas profissões, esses caminhos, tá bom? Então, qual é a outra coisa que a gente pode perceber? Um outro ponto que a gente percebe que existia mais pessoas. Vamos lá. Quando Caim ele vai assassinar o seu irmão, ele leva ele para o campo. Ou seja, ele tira ele da vista dos outros, ele leva para um lugar à parte. Ok, amados? Tá? Ok, valiosas? E aí, aqui no capítulo 4, vamos ver o que Caim ele fala, né, para o Criador, no verso 14. Ele diz assim: serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Então perceba, querido, que Caim, ele está preocupado com outras pessoas. Ele está preocupado com o fato, né, de que, e se as pessoas descobrirem o que ele fez, elas vão querer o quê? Vingar a morte do seu irmão, de Abel. E, né, ia querer matar Caim. Então Caim está preocupado com o que os outros iam fazer com ele, com a vingança. Ele estava aqui preocupado, se você for perceber, né, aqui nesse versículo. Então Caim está preocupado com isso.
E aí, queridos, Deus, Criador maravilhoso, bondoso, misericordioso, Ele não quer mais assassinar, Ele não quer violência. Por isso que o Criador coloca um sinal em Caim, para que ninguém matasse ele. Então isso indica que sim, existia outras pessoas já nesse tempo. E temos ainda mais pistas também que o texto, que a palavra vai nos mostrar. No verso 17 fala, e conheceu Caim a sua mulher, né? Tem tradução que diz coabitou, né, Caim com sua mulher. Porque esse conhecer não é só de oi, tudo bom? Boa tarde. Não, conhecer na Bíblia é ter relações mesmo sexuais. Então Caim já era casado. Aí ele mata o irmão dele, pega a sua esposa e foge para outro lugar. E aí lá, nesse outro lugar, ele vai ter um filho. Então vamos observar aqui no verso 17, Gênesis 4, Caim, ele edificou uma cidade. Isso aqui é uma indicação bem clara para a gente de que existia muita gente já no tempo de Caim e Abel. Por quê, minha querida, meu querido? Você não vai construir uma cidade, né, se não tiver pessoas para morar nessa cidade. Então existia pessoas ali, moradia, uma demanda ali. Então já existia. Então, por causa do pecado, veja que quando o homem caiu, veio uma maldição ali em relação ao trabalho. O trabalho ele não é maldição, mas a maldição prejudica, o pecado prejudica o nosso trabalhar. Então o homem ele soa ali, vai ter que trabalhar para se sustentar. E quando Caim cometeu mais um pecado, que foi o primeiro homicídio, a maldição vem de novo em cima do trabalho dele. Então começa a perceber aqui que o Senhor fala para ele no verso 12, quando lavrares o solo, não te dará ele a força, serás fugitivo pela terra. Ou seja, o trabalho não ia dar mais certo. É por isso que Caim mudou ali de lavrador de terra e foi arquiteto, mestre de obra, alguma coisa assim, engenheiro. E ele construiu uma cidade. Então ele viu que tinha as pessoas ali, né, precisando de um lugar para viver, ele vai lá e constrói uma cidade. Então isso indica que tinha muitas pessoas nesse tempo, minha amada, né? E outra coisa que as pessoas perguntam é que se já existiam muitas pessoas, por que a Bíblia não fala? Por que a Bíblia não fala isso? Porque na leitura a gente olhando dá de imaginar que só tinha 4 pessoas, né? No caso, Caim, Abel, Adão e Eva. É porque o livro de Gênesis é um livro da criação, do começo, né, onde Moisés ele só registra as primeiras coisas. Ele não tem essa questão de ordem, preocupação com ordem cronológica, com dados científicos, dados geográficos. Moisés, ele não tem essa preocupação, né, com contagem de pessoas. Ele está preocupado em mostrar as primeiras coisas. É a primeira vez que alguma coisa importante aconteceu, né? Na primeira vez que alguma coisa aconteceu de importante. Então, por isso que ele mostra o primeiro casamento, aí ele já fala, por isso deixará o homem e o pai para se unir, né, com a sua mulher. Ele mostra o primeiro homicídio, o construtor de cidade, que foi o primeiro construtor de cidade que ele mostra. Então, ele vai mostrando, porque isso é o Gênesis, é o livro do princípio, do começo. Então, meu querido, minha querida, quem foi essa mulher de Caim? Qualquer mulher no meio da sua parentela, aquela família grande que já tinha ali sobre a terra. Amém, querido? Era alguma mulher dali, possivelmente ela já estava ali naquele meio ali. Amém, queridas? E qualquer dúvida que você possa ter, deixa um comentário aqui, né? Não custa nada você deixar. E eu creio que Deus vai esclarecer a nossa mente, a sua mente. Amém? Que Deus possa te abençoar tremendamente. Então, entenda que a mulher de Caim possivelmente já existia por ali, por causa desse crescimento, né, que já havia, sim, na cidade, por conta desses versículos que nós lemos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Shalom.